Eles têm muita coisa em comum. Pensando bem, eles têm tudo em comum. Charme, elegância, beleza, nobreza. Na verdade, foram feitos um para o outro. E se você quer saber de onde eles vieram e como se encontraram, não perca essas pegadas, porque elas levam a uma produção que toca a flor da pele, a indústria da transformação do couro. Quando saía para caçar, o homem das cavernas não estava só atrás da carne do animal. Ele também estava atrás da pele do animal. Afinal, não existiam os tecidos e a pele funcionava como um ótimo agasalho. O problema é que a pele apodrecia com muita facilidade e lá ia o homem novamente atrás de outro animal. Hoje, isso já não acontece mais, porque nós aprendemos a deixar a pele mais durável e mais resistente. Nós aprendemos a curtir o couro. A indústria do tratamento do couro é o curtume. E no curtume, a pele retirada do animal chega seca, desidratada e salgada. O sal conserva a pele por muito tempo. Mas aqui no curtume, desde que ela chega, não fica muito tempo esperando para começar a ser trabalhada. Para começar, elas têm que ser reidratadas e para isso elas são mergulhadas em água. E aí nós vamos conhecer pela primeira vez um personagem que vai nos acompanhar durante todo o processamento do couro, o fulão. O fulão é esse cilindro de madeira aqui, onde as peles são mergulhadas para tomar os banhos, e são vários banhos durante todo esse processo. Esse primeiro aqui é de água, pura e fria. O movimento que o fulão faz é importante para que as peles batam uma nas outras e acelere esse processo, diminui o tempo de cada banho. Quando as peles saem, elas saem encharcadas e aí dá para ver que elas ainda estão cheias de pequenas impurezas, fibras, pedaços de carne, gordura. Isso tudo vai ser retirado numa outra máquina, cujo nome não deixa dúvidas quanto à função dela, é a descarnadeira. Nos cilindros da descarnadeira, facas retiram da pele o que não presta, e o que sobra é cortado manualmente nessa mesa. Daqui, a pele vai de volta para o fulão para um novo banho. Esse outro grupo de fulões aqui é responsável pelo remolho, que prepara as peles para o caleiro, ou seja, para depilação. E a partir daqui, as peles começam a ser submetidas a uma série de banhos químicos. Para depilação, por exemplo, ela entra numa solução de detergentes, sulfeto de sódio e cal. Depois de 20 horas aí, ela já sai sem os pelos, só o couro, mas ainda com muitas impurezas. E aí ela tem que passar por uma outra descarnadeira. Na divisora, a pele começa a virar couro. A pele é separada em duas. Esta aqui é a raspa e esta outra é a flor. Separadas, elas vão para mais um banho no fulão. Depois,
as peles ficam imersas por mais 20 horas numa solução com descalcinantes, ácidos e bicarbonato. Quando elas saem desse novo banho, elas estão com uma coloração chamada white blue, porque lembra um pouco tecido de calça jeans usado, esse azul claro. Aí elas passam por uma prensa para tirar o excesso de água e vão ser classificadas. Para gente que é leigo, parece que todas as peles são iguais. Mas, por exemplo, pode ter uma marquinha de carrapato, berne, que é um outro inseto que se aloja no couro, um furo, que pode ser da cerca de arame farpado, a própria marca do dono. Todas essas características vão interferir na classificação. Uma vez classificado e determinado qual o uso, ele segue para a rebaixadeira. Quando entra para o processo de curtimento, 90% do couro desse curtume já está vendido. Portanto, a produção pode orientar o couro desde o início. Quando ele chega na rebaixadora, o operador já sabe exatamente que espessura tem que dar para o couro. Se for para sapato masculino, vai ser mais espesso. Se for para sapato feminino, vai ser mais fino e assim por diante. Agora, se você pensa que ele não vai mais entrar no fulão, você se enganou. O último banho dele acontece aqui, onde ele é tingido e engraxado. Ele fica aqui por 6 horas e quando ele sai, ele já tem esse aspecto muito mais macio, muito mais agradável, mas ele ainda não está pronto. Depois de tantos banhos, o couro fica meio enrugado. Nesta máquina ele é aberto e esticado para perder as rugas e ficar bem liso. Agora, ele já está com a cara que a gente conhece, mas ainda está úmido. Nas próximas 24 horas, ele ficará secando na companhia destes couros. A ventilação natural é considerada uma excelente maneira de se secar o couro. Mas aqui, ela também conta com uma pequena ajuda dessa secadora aqui. Nos dias frios, a secadora trabalha mais, nos dias quentes, trabalha menos. E depois do couro bem seco, ele vai para o amaciamento e para o acabamento final. O amaciamento final é feito nessa máquina com pinos que batem no couro. Aqui no acabamento final, o couro receberá os tratamentos que o deixarão com o jeito que ele vai chegar ao consumidor. Ele pode ser pintado, estampado ou apenas encerado. Diariamente saem desse curtume aqui 2.000 metros quadrados de couro. Eles são consumidos pela indústria local e também exportados, principalmente para a Alemanha e Estados Unidos. O curtimento do couro é um processo que não se modificou em sua essência. Ele não exige formação qualificada em sua maior parte. Os funcionários são treinados na produção. Na elaboração e controle das formulações químicas encontra-se a chave do processo. Substâncias como o sulfeto de sódio e o cromo são de alto risco para o meio ambiente. Por isso, a água utilizada na produção ela tem que ser tratada antes de ser devolvida para a natureza. Em lagoas como essa aqui, pelo sistema de aeração, o sulfeto de sódio é parcialmente eliminado. Depois a água segue para um controlador de pH e dali para lagoas de decantação. As águas de todos os curtumes deste distrito industrial se encontram nesses tanques. Aqui elas são tratadas e depois lançadas nas águas de um rio que passa próximo. O controle dos efluentes do processo do curtimento do couro é uma conquista dos curtumes modernos. O apoio a esta atividade é feito por técnicos e pesquisadores. Desta escola do Senai, em Franca, saem soluções que buscam diminuir cada vez mais os riscos de contaminação ambiental. E o Senai também funciona no apoio à produção com assistência técnica e pesquisa. E com as novas tecnologias, cada vez mais nós podemos ter produtos de qualidade sem agredir o meio ambiente. Isso é o que todos nós queremos. Custo baixo,
com qualidade. Afinal, dinheiro não dá em árvore. Por falar em dinheiro, como é que anda a sua carteira? E por falar em carteira, uma carteira como essa, como se faz? Nesta linha de produção, a matéria-prima você conhece bem, o couro. Ele pode virar um cinto, uma carteira, uma maleta, e tudo começa aqui, uma ideia no papel e um modelo no papelão. Como o objetivo é a produção, a forma tem que ser resistente. Aqui não é tanto uma questão de força, mas de jeito, habilidade. A combinação de materiais obedece a critérios de qualidade e estética. No acabamento, toda a atenção nos detalhes e, finalmente, a assinatura. Se você ficou impressionado, você precisa saber tudo o que se faz pelo conforto do seu caminhar. Depois do intervalo. Depois que descobriu que podia proteger os pés, o homem não quis mais saber de andar descalço. Para isso, inventou todo tipo de sapato. Baixo, de salto, de tira, de pano, de couro, tudo é sapato. Quem vê cara, imagina o coração. Os masculinos quase sempre conservadores, já os femininos ousados e até abusados. O cristal dos sapatinhos de Cinderela deveriam incomodar, mas como brilhavam! Desde a Grécia não se viam plataformas tão altas como as da Pequena Notável. E se chegamos à Praia das Excentricidades, saiba que esta escultura dos anos 30 causou furor. Mas o Oscar da emoção ficou mesmo para esses privilegiados pés. E se te bateu aquela inveja boa, não liga não. Olha aí no chão, seu velho e confortável companheiro de viagens, pronto para te levar para mais alguma aventura, talvez com muita emoção. Um sapato nunca é uma peça única, ele é a composição de várias peças. Essa parte aqui da frente, por exemplo, chama-se pala, que vai terminar na língua aqui dentro. A beirada de cima do sapato chama-se cano. Onde vai o calcanhar, essa parte aqui, taloneira. E embaixo, a sola, algumas vezes sola e salto. E dentro, o pé se apoia na palmilha. Agora, independente do modelo do sapato, todos eles nascem aqui, ó, na mesa do estilista. Depois, o sapato é modelado, e isto pode acontecer no papel ou no computador. Aqui nesse CAD/CAM, o sapato está sendo desenvolvido com todos os cálculos e variáveis possíveis. O resultado são moldes de papelão,
que neste caso são cortados a laser, sob o comando do computador. Essa parte do molde aqui corresponde a essa parte do sapato, que é o chamado cano do sapato. Tá vendo? Ó? Encaixa perfeitamente. Uma indústria como essa aqui produz 7.000 pares de sapatos por dia, desse tipo e de inúmeros outros modelos. Agora, fazer 14.000 sapatos por dia, como se faz? Para começar, os moldes de papelão são transformados em moldes de ferro e lâminas de aço fazem o corte. O molde entra nesta prensa, o balancim, que só faz isso, corta couro o tempo todo. Cada molde representa um número de sapato. Depois de cortado, o couro entra na linha de montagem. Durante o percurso, será manuseado de todo jeito. Aqui, a sua beirada é chanfrada para facilitar a costura. Neste ponto, o forro está sendo colado. As partes vão sendo cuidadosamente preparadas para se encontrarem e se unirem mais adiante. Aqui, as partes do cabedal se unem. É o pesponto, a costura que liga as partes. Aí o cabedal já está assim, olha, pronto para receber o solado. Mas antes ele precisa estar com um jeitão de sapato. Para isso ele vai ser colocado numa forma, como essa aqui. Mas antes de ir para a forma, ele vai passar por essa máquina. Nessa máquina aqui, o João Carlos, o Solano, eles estão justamente trazendo o cabedal para o tamanho certo, no caso aqui um 42. Então a máquina estica até ficar o tamanho certo e tira pequenas rugas, pequenas imperfeições. Aí sim ele é vestido na forma e recebe solado, que vai acontecer lá adiante, nós vamos ver agora. O cabedal é pregado, recebe a palmilha, é lixado, colado e finalmente selado. Aí está na hora de entrar de sola. Depois de fixada a sola, o sapato está completo, mas ainda não está pronto. Daqui ele vai seguir para o acabamento. Dependendo do tipo de sapato, existem alguns acabamentos específicos, mas tem 3 etapas que todos os modelos passam. É o lixamento da sola, o corte das aparas e uma limpeza geral do sapato. Quando chega aqui, o sapato entra nos retoques finais. Tudo para que no momento que você for abrir a caixa, fique bem impressionado com a classe e a distinção do seu novo calçado. Novo, mas não 0 km. Porque desde o momento que ele entrou para o corte até os acabamentos finais, seu sapato já andou mais de 250 metros. Mas não se preocupe, porque ele fez isso devagarzinho. Nesse percurso todo, ele levou mais ou menos 4, 5 dias e sofreu mais de 60 tipos de operações diferentes. Para gente que é leigo, olhando uma linha de produção como essa, a gente acha que são todos sapateiros. Mas prestando atenção nas habilidades de cada um, você vai percebendo que existe um que é o modelador, o outro é o operador de máquina, existe o costurador manual. Tanto o curtimento do couro quanto a produção de calçados são processos industriais que guardam muito das características artesanais. E eles estão muito enraizados na cultura da própria comunidade. Foi o que aconteceu com Franca, no estado de São Paulo. Pela sua proximidade com a fronteira com o estado de Minas Gerais, Franca sempre foi passagem para bandeirantes, comerciantes e criadores de gado. E aí nascia sua vocação para o tratamento e beneficiamento do couro. Em 1991, 1.770 empresas do município lidavam de alguma forma com o couro. Nos campos, onde antigamente o gado e a produção do couro surgiam como atividades agregadas, hoje impera a racionalização industrial, uma linha de produção que guarda muito das suas origens artesanais. Tu me acostumas
acostumbraste a todas as coisas. La 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 la, que são maravilhosas. Então, gostou? Depois de tudo que você assistiu, você ainda vê seu sapato do mesmo jeito? Ele não é um show? Sutil.